Boa noite a todos. É uma alegria poder participar aqui dessa live com vocês, alunos, professores, funcionários aí dos dois colégios, Portão e Boqueirão. Paraná mora no nosso coração, apesar de eu ser catarinense, né? Mas a gente tem toda uma relação especial aí com a região sul e saudades também, né? Porque já estou há 21 anos morando aqui no interior de São Paulo, onde trabalho na Casa Publicadora Brasileira, município de Tatuí, uma cidade bem pequena, mas também agradável. É um local bom de se morar. Muito bem. Foi dito aí que eu sou jornalista, né? E também sou um dos vice-presidentes da Sociedade Criacionista Brasileira, que, por sinal, daqui 2 anos celebra no Brasil 50 anos de atuação, de publicação de materiais, de realização de pesquisas. E eu até quero mostrar para vocês aqui 2 resultados dessas pesquisas de campo. Já participei de várias pesquisas de campo. A mais recente foi um retorno às Ilhas Galápagos. Estivemos lá com um grupo de pesquisadores pouco antes de essa pandemia fechar aí as fronteiras, né? Quase que ficamos presos lá no Equador por pouco. E ali realizamos algumas pesquisas em lugares bastante interessantes. É o chamado arquipélago de Darwin, né? Mas o curioso é que nós estivemos lá por uma semana e pouquinho e pudemos ver ali várias evidências do Criador, na verdade, nas ilhas ditas como as Ilhas de Darwin. Bem, esse fóssil que eu tenho aqui em minha mão, até quero perguntar se vocês saberiam identificar de que parte, né, do corpo do animal pertenceu. Acho que é mais fácil essa pergunta, né? Uma vértebra. Agora, se eu perguntar de que animal foi, talvez as opiniões aí diverjam, né? Porque pelo tamanho, talvez fosse de um elefante, né? Uma baleia pequena, alguma coisa assim, mas não. Esse fóssil pertenceu a um bicho preguiça gigante, de cerca de 4 metros de altura, e eu ganhei, foi um presente lá em Pernambuco, quando participei de uma expedição por lá. E, claro, tem que ser tudo registrado, não é assim você ganhar um fóssil e sair por aí com ele, né? E tenho esse aqui também de uma expedição paleontológica que fizemos ali no Ceará, no interior do Ceará, na formação Araripe. E o curioso é que você pode ver que isso aqui é um fóssil de peixe, né? Até as escamas estão ali muito bem preservadas, né? O interessante é que esse fóssil aqui foi escavado numa região que fica a 500 quilômetros do mar. E lá em Crato, ali na formação do Araripe, a gente encontra fósseis de animais marinhos em abundância, né? Crustáceos, peixes, assim também como insetos e outros tipos de seres, né? De espécies. Talvez alguém pergunte, mas o que um animal marinho fazia 500 quilômetros adentro, numa região agreste? Boa pergunta, né? Pena que não é o tema de hoje, não dá tempo de a gente explorar esse assunto, mas a própria formação dos fósseis, né? A extinção dos dinossauros, que é outro tema apaixonante, tem um livro também sobre dinossauros, sob a ótica criacionista. Tudo isso é assunto assim empolgante demais. E eu tenho que me segurar aqui para ficar na temática proposta, né? Porque dá vontade de contar de tudo que a gente já pesquisou, viu por aí, acompanhando paleontólogos, biólogos, zoólogos nessas expedições por esse Brasil e por esse mundo afora. Mas o tema hoje, o título são as maiores fake news criacionistas. Por que eu falei criacionista? Porque eu também vou fazer um meia-culpa aqui daqui a pouquinho, mostrar que ninguém está imune a essas questões. E eu já quero adiantar também, aproveitando o gancho, que o título não tem nada de agressivo. Eu sou contrário à belicosidade, a esses embates, né? Eu sou da paz. Eu gosto sempre de promover um diálogo respeitoso, com base em argumentos consistentes, com base em fatos, né? Pesquisas, bons artigos. Então, as maiores fake news evolucionistas não é nada de provocação e nem para trazer já um tom assim de combate. É porque esse termo, né, essa expressão, fake news, está na moda e ela tem que ver com informações equivocadas, com ideias que foram sendo abandonadas com o tempo porque se mostraram não verídicas, né? E eu quero, nessa noite, com vocês, apresentar algumas dessas ideias. Enquanto eu abro aqui, eu quero mostrar para vocês um livro aqui que trouxe um grande impacto à minha vida, que é o Cosmos, de Carl Sagan. Quem foi Carl Sagan? Ele foi um astrônomo, né, norte-americano, um grande divulgador de ciência, e escreveu vários livros. Um deles é esse clássico aqui, Cosmos, porque nele estão reunidos, né, os programas que ele apresentava no programa de TV Cosmos, mesmo nome, e dá uma visão assim geral do universo,
também fala sobre evolucionismo, naturalmente que o Carl Sagan era um astrônomo evolucionista e, e defendia, né, naturalmente, esse ponto de vista das origens que tem que ver com a evolução. Era também ateu, mas, como eu disse, era um tipo de ateu, digamos assim, com quem se podia ter uma boa conversa. Eu vou virar um pouquinho aqui para que vocês possam ver o meu monitor. Eu acho que assim a gente resolve o assunto. Estão conseguindo visualizar aqui? Dá, né? Ok. Então, o Carl Sagan, como eu disse, né, ele, como um bom divulgador de ciência, ele escreveu bons livros, escreveu muitos artigos, né, e eu acho interessante isso. Eu procurei também seguir as pegadas dele. Mesmo quando eu era evolucionista, e aqui vai uma revelação, né, eu defendi o evolucionismo, escrevi até um primeiro livro com 15 anos. Graças a Deus nunca foi publicado, porque também é muito ruim, mas fica ali no meu arquivo como um documento, uma prova de que eu realmente defendia esse sistema, né, esse modelo conceitual. Eu prefiro chamar assim, porque eu creio que tanto o criacionismo quanto o evolucionismo, nem teorias podem ser chamadas de, porque para você ter uma teoria, você precisa ter uma elaboração mais profunda, evidências mais consistentes. Então, eu e vários outros criacionistas preferíamos o termo modelo conceitual, evolucionista e criacionista. Então, quando eu advogava ainda o modelo conceitual evolucionista, eu já li esse autor aqui, vários outros também. Depois, no ensino médio, quando eu estudei química, eu tive contato pela primeira vez, isso nos anos 90, com o criacionismo, e pesando as evidências, analisando todos os argumentos e lendo muito sobre isso. Depois de uns 2, 3 anos de muita pesquisa, eu acabei tomando a decisão de me tornar um criacionista. Não foi fácil, tive que rever muitos conceitos, mas eu acho que a honestidade intelectual pede isso da gente, né? Que a gente sempre se reavalie, que a gente possa sempre submeter nossas convicções, verdades, ao crivo, né, do método científico. Eu me pauto pela ciência, tanto quanto pela revelação bíblica, né? Eu acho que o criacionista bíblico é mais ou menos assim que ele vive, né? Ele não abre mão dessas duas ferramentas que Deus nos deixou de presente: a boa ciência e também a revelação contida na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, esse autor me acompanha desde aqueles tempos, né? E tem uma citação dele no livro Universo Assombrado pelos Demônios. É um outro livro, apesar do título meio estranho, mas é um bom livro também. Ele diz assim, o Sagan: se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada, e eu vou usar essas duas palavras daqui até o fim dessa apresentação: evidência adequada. Antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. Eu concordo totalmente com Carl Sagan no que ele diz aqui. Se as pessoas exigissem realmente evidência adequada para formar sua opinião, sua cosmovisão, não haveria espaço para pseudociências de qualquer tipo, né? Pode ser a astrologia, podem ser aí as medicinas alternativas, exóticas, para as quais não há realmente comprovação científica, enfim. Evidência adequada é algo que se deve exigir sempre. E agora vem aquilo que eu chamei de meia-culpa, mas eu nem posso chamar de meia-culpa porque não foi culpa minha, né? Na verdade, é culpa de quem espalha essas fake news sem conferir a fonte, sem verificar a procedência. Eu não sei quantos aqui de vocês já receberam uma foto, uma imagem como essa aqui, ó, que mostra alguns paleontólogos escavando ali e tal, e no meio um crânio bem grande, né? A professora Fabiana disse que já recebeu, né? Por e-mail ou pelo WhatsApp, enfim, isso aqui se espalhou pelo mundo, né? Até que, e olha, que triste, né? Porque muita gente espalhava essa imagem e dizia assim: olha, aqui uma evidência de que havia homens gigantes na Terra. Bem, nós criacionistas cremos nisso. Só que, se nós formos analisar a Bíblia com detalhes, a gente percebe que os gigantes bíblicos, pelo menos há uma evidência de um gigante, que foi o rei Og de Bazã, o último dos gigantes refaíns. O sarcófago dele tinha quase 4 metros. Então, veja, é uma evidência bíblica, e há outras, né? Mas pelo menos 3, 4, no máximo 5 metros dá para a gente supor que eles tivessem. Os antediluvianos, os homens gigantes né, do mundo antes do dilúvio. Bem, se nós levarmos em conta só o tamanho do crânio aqui, esse indivíduo, esse suposto indivíduo, teria cerca de 10 metros de altura. Então, ele já extrapola até o que a gente acredita pela revelação, né?
Não temos evidências concretas disso, mas cremos pela revelação. Então, foge, né, daquilo que a gente acredita. A pessoa que recebesse uma foto dessa devia já de cara ficar desconfiada, eu digo assim, né, levantar suas antenas de ceticismo nessa hora, porque o bom ceticismo é útil, né? Duvidar. Diz até um grande autor que eu admiro muito, Gilbert Chesterton, um jornalista do século XIX, que quando você encontra um cético, não tente provar nada para ele. O que você tem que fazer é levá-lo a duvidar mais ainda. Olha que interessante. E perguntar, no fim das contas, se ele realmente é cético a ponto de duvidar do seu ceticismo. Porque muitas pessoas são céticas pela metade, digamos assim. Né? Elas são céticas, mas não duvidam de que o seu ceticismo esteja errado. E aí elas acabam sendo mais ou menos como crentes, né? Elas creem que o ceticismo é a melhor posição filosófica, né? Mas nessas horas é bom ter um bom ceticismo, né? Exercer um bom ceticismo para perceber que não corresponde à realidade. Pouco depois foi divulgado que essa foto fez parte de um concurso de Photoshop mundial e por sinal foi a vencedora. Claro, né? Um trabalho muito bem feito. Então muita gente caiu nessa aí, né? Outra foto está aqui. Não sei quantos receberam essa, né? As supostas rodas dos carros de Faraó encontradas no fundo do Mar Morto. Isso também rodou o mundo, né? Pessoas receberam essa foto nas redes sociais, por e-mail, e achavam que isso então seria uma confirmação de que os hebreus teriam atravessado esse ponto específico do Mar Morto. Até que um grupo de pesquisadores da Universidade de Andrews, por sinal uma universidade adventista lá nos Estados Unidos, a mais tradicional, foi ao local, mergulharam e trouxeram à tona algumas dessas rodas e perceberam que não eram rodas, eram escotilhas de navio que haviam afundado ali naquela região. Então, mais uma evidência, entre aspas, né, mais uma prova, entre aspas, de uma história bíblica que foi desmentida. Né? E as pessoas que encaminharam essa foto e afirmaram que elas tratava de uma evidência da passagem dos hebreus pelo Mar Morto, desculpa, eu falei morto até agora, né? Pelo Mar Vermelho, acabaram tendo que se retratar. Se é que é possível, depois que você joga as penas no ventilador, recolhê-las, né? E aí o estrago já estava feito. Então, vale para todo mundo, para evolucionistas, para criacionistas, ateus, religiosos, né? Se formos compartilhar informações, temos que ter certeza da origem delas. Temos que ter fontes adequadas. Sempre nos perguntar que universidade, que instituição está por trás dessa pesquisa, quem é o autor, né? Quem que assina essa pesquisa. Isso nos ajuda a evitar também propagar fake news. Isso é muito chato. Muito bem. Então, já falei sobre o papel da mídia, né? Quero só mais destacar um ponto aqui, que eu tenho acompanhado a cobertura midiática dessa controvérsia entre criação e evolução já faz mais de 20 anos. Desde que me tornei criacionista e também me formei em jornalismo, eu tenho feito essa clipagem, acompanhando as notícias e juntando material, e isso desde lá em 98, né? Eu me lembro que na Folha de São Paulo, um caderno de página dupla, eles trataram do assunto da controvérsia criação-evolução. Uma matéria interessante, na época me parece que a mídia era um pouco mais aberta, não tão dogmática. Hoje, dificilmente você vai encontrar uma revista, um jornal secular, mostrando que há divergências internas ali no evolucionismo, né, no meio dos evolucionistas, como foi o caso aqui dessa reportagem, que mostrava as discordâncias que havia entre dois grandes expoentes da evolução, que eram Richard Dawkins e Stephen Jay Gould. O Stephen já faleceu. O Dawkins continua aí escrevendo e defendendo seu ateísmo militante. Enfim. Mas o que mais me chamou a atenção nessa matéria, na verdade, não foi a briguinha entre os dois, né? E sim uma declaração de um camarada que na época era tido como um papa da evolução, né? Um grande nome, que era o John Maynard Smith. E eu vou ler com vocês aqui, uma citação, uma fala dele que está nessa reportagem. Eu guardo até hoje esse recorte de jornal porque para mim é uma evidência tremenda da tendenciosidade que rola nesse ambiente. Vamos ver? Ele disse assim, ó: por causa da excelência de seus ensaios, Stephen Gould tornou-se conhecido entre não-biólogos como o mais destacado teórico da evolução. Em contraste, os biólogos evolucionistas com quem discuti seu trabalho tendem a vê-lo como um homem cujas ideias são tão confusas que quase não vale a pena ocupar-se delas, mas alguém
que não se deve criticar em público por, ao menos, estar do nosso lado contra os criacionistas. O que você acha? Aqui você vê parcialidade ou imparcialidade? Objetividade científica ou um clima de guerra? Veja, resumindo, o que ele diz aqui é o seguinte: o Stephen Gould fala umas bobagens, mas como ele é um biólogo reconhecido, né? Como ele é um autor de livros, ele é famoso e está do nosso lado, então é melhor não tocar nesse assunto, deixa quieto e deixa que ele continue falando. Isso não é objetividade científica, convenhamos, né? Isso realmente revela um clima de belicosidade, de combate. Se ele está contra os criacionistas e do nosso lado, ok, então deixe que fale. Eu achei isso aqui muito curioso, né? E, na verdade, muito revelador. Vamos, então, sem mais delongas, aqui foi só a introdução, tá? Temos agora a palestra pela frente. A primeira fake news que eu queria destacar aqui para vocês tem a ver com a famosa Lucy, essa hominídea tida como uma ancestral do Homo sapiens, portanto, segundo eles, uma parente, né, da humanidade, uma parente sua e minha. Não minha, e acho que nem sua também, mas enfim. O dia em que Lucy caiu da árvore. Que história é essa? Vou começar com uma história bem mais recente aqui, segundo a ótica deles, tá? Essa senhora aqui, a Joan Rivers, apresentadora de TV, comediante, morreu no dia 4 de setembro de 2014. Foi feita uma necrópsia, obviamente, pelo IML lá dos Estados Unidos, né, digamos assim, e não conseguiram determinar a causa da morte dela. Ela foi enterrada com uma causa de morte desconhecida, simplesmente. E isso não é uma coisa tão assim rara, né? Acontece muitas vezes. E o caso dela foi assim, recente. Agora, lembre-se desse assunto quando eu tratar do outro agora. Quem é Lucy? Quem foi Lucy? Um Australopithecus que viveu na África há supostos quase 3,2 milhões de anos, na cronologia evolucionista, naturalmente. Só que o esqueleto da Lucy se compõe de apenas 40% de um esqueleto inteiro, né? 40%. E mais, ele não é de um mesmo espécime. As partes foram encontradas em lugares diferentes da localidade onde foi encontrada e agrupadas para formar, então, esse esqueleto. Então, 40% de um esqueleto formado por partes que não pertenciam ao mesmo esqueleto. Esse é o cadáver, digamos assim, de que dispunham os pesquisadores para determinar o que determinaram. O quê? Aqui, veja só. Um dos que mais estudaram esse fóssil, né, eu já vou mostrar a foto dele daqui a pouquinho para vocês, disse o seguinte, que a Lucy morreu assim. Ela sofreu uma queda de uma altura de 15 metros. Bom, eu fiquei curioso com isso, porque não são 13, nem 14, nem 16, são 15 metros. Olha que precisão. E mais, né? Aqui está o senhor, o John Kappelman, antropólogo da Universidade do Texas. Ele disse, e isso foi publicado na Nature, uma das mais importantes revistas científicas mundiais, disse o seguinte, que a Lucy, além de ter caído de uma altura de 15 metros, ela esticou os braços no momento da queda, antes do impacto, numa tentativa de amparar a queda. Me desculpem, mas eu, nessas horas, volto a ser cético, coisa que eu nunca deixei de ser, na verdade. Quando me tornei criacionista, me tornei mais cético ainda, me tornei mais exigente ainda quanto aos argumentos e as explicações e as evidências, e para mim isso aqui é uma evidência muito fraca. Carl Sagan, ele exigiu de nós o quê? Evidência consistente, né? Uma evidência adequada. Para mim, isso não é evidência adequada, porque você tem um fóssil, repito, formado por 40% de um esqueleto, composto por partes, né, de outros esqueletos montados, agrupados ali, e aí o camarada me dizer que ela caiu dessa altura exata e no ar ela girou o corpo, esticou os braços e tentou se proteger na queda. Não dá. Mas deu. Ele conseguiu publicar na Nature, na revista científica Nature, com revisão por pares. Se eu tentar publicar um artigo lá sobre o dilúvio, mesmo que eu tenha muito mais argumentos, muito mais evidências, se eu tentar publicar um artigo lá que tente respaldar a semana da criação bíblica de 6 dias literais, mesmo que eu tenha evidências linguísticas, históricas, eu não vou conseguir, porque há um viés, né, que, naturalmente, eu não posso omitir isso, porque eu já pesquisei, favorece o modelo conceitual evolucionista. Fake número 1, está aí, a Lucy. Vamos prosseguir. Folha de São Paulo. Cientistas acham fóssil de primeiro humano de 2,8 milhões de anos na cronologia evolucionista.
Sabe o que eu lamento como jornalista? É que muitas pessoas não leem mais do que o título, quando leem o título das matérias, não é verdade? Os mais interessados talvez leiam ali o lead. Lead é o primeiro parágrafo de uma notícia, de uma reportagem, quando muito. Geralmente vem no celular rapidamente, e aí o que acontece? Essas pessoas que não vão ler a matéria, que não vão atrás da informação, vão ler um título desse e vão pensar o quê? Aí, ó, mais uma evidência pró-evolução contra criacionistas. Como esse pessoal é bobo, né? Como esse pessoal não tem realmente evidências a favor deles. Aí o que eu faço? Eu vou ler a matéria, né? E aí o que eu encontro por aqui? Vamos lá. Primeiro parágrafo. Há quase 3 milhões de anos, os primeiros membros do gênero Homo, ao qual pertencem todas as pessoas vivas hoje, já caminhavam pela savana do território da atual Etiópia, afirma um novo estudo. Ok. Segundo parágrafo. É bom ler o segundo às vezes também, viu? A conclusão vem da análise de uma mandíbula descoberta por cientistas americanos e etíopes, cujas características parecem estar no meio do caminho entre uma espécie e outra. Agora eu comecei a gostar. Aquele título afirmativo, né, tão direto na informação, agora no segundo parágrafo já começa a mudar de figura. Aqui aparece já o verbo parecer. Cadê o encontraram? Cadê a certeza? Parece que esse fóssil está entre uma espécie e outra. Parece que ele se trata de um elo perdido. Sabe, às vezes é bom ler o terceiro parágrafo também, sabia? Vamos lá. No terceiro parágrafo a gente encontra então a revelação que importa nesse achado. Olha só. Aí fala um pouco mais sobre o achado e tal, no fim diz assim que o que eles encontraram foi um fóssil amassado, difícil de ser investigado, estudado, e por isso fizeram uma reconstrução digital da mandíbula do Homo habilis, que, como eu disse, está amassada e é difícil de analisar. Agora entendi. Eles não estudaram exatamente o fóssil, que parece estar entre uma espécie e outra, que parece ser um elo perdido, porque o fóssil estava amassado pela pressão do solo, certamente ali, e difícil de ser investigado. Então eles fizeram uma reconstrução digital em computador, um modelo computacional ali, digamos, e estudaram esse modelo, não aquele fóssil. Mas como que a gente leu aqui no título mesmo? Cientistas acham fóssil do primeiro humano de 2,8 milhões de anos. Eles não sabem se é exatamente isso. Mas esse estudo foi publicado, né, numa prestigiada revista científica também. Outra matéria interessante aqui, reveladora, uma terceira fake news. Pesquisa contesta prova criacionista sobre a origem da vida. Eu achei assim um título bombástico, né? Porque se contestar uma prova, eles primeiro dizem que não temos provas, mas nesse momento admitem ser uma prova e dizem que essa pesquisa contestou a prova. Eu fui ler, isso me interessou muito, né? E aí o que eu descobri nessa matéria da Folha de São Paulo, de alguns anos atrás, que embaixo dessa formação aqui, ó, estão vendo aqui a foto? Katina Bridge, lá em Utah, nos Estados Unidos. Debaixo dessa ponte natural, eles encontraram pinturas rupestres. Mas o que mais os impressionou foi que havia, pena que aqui acho que não dá para ver muito bem, mas aqui em cima tem a representação de um homem, e aqui embaixo, aqui ampliado, o que você consegue identificar aqui nessa figura? Um dinossauro, né? Do tipo daqueles pescoçudos, talvez um brachiosauro, alguma coisa assim. Eu até tenho um aqui, que é o meu mascotinho aqui perto de mim, né? Um brachiosauro, aqui para vocês. Bem, um brachiosauro perto de um ser humano é uma descoberta também bombástica, porque para os evolucionistas, dinossauros existiram 60, 100, cento e poucos milhões de anos atrás, e o ser humano, talvez o mais moderninho aí, surgiu há cerca de 1 milhão de anos. Então, um gap muito grande entre uma espécie e outra. Nós, criacionistas, pensamos diferente, evidentemente, e com base, inclusive, em Jó, que fala lá do Behemoth, nós entendemos que dinossauros, aves não, mas os terrestres, né? Dinossauros, répteis, mamíferos, animais quadrúpedes e o ser humano foram criados no mesmo dia, não é? No sexto dia da criação. Então, para nós, eles conviveram. Claro que em habitats diferentes, como hoje também estamos nós aqui, e os leões lá, e os ursos lá, acolá, né? Então, habitats diferenciados, mas o mesmo período, o mesmo momento histórico. Não dá para a gente aprofundar isso agora também, porque tomaria muito tempo para explicar por que nós pensamos desse jeito. Mas o fato é que essa descoberta aqui dessa pintura rupestre, ela foi uma bomba no meio acadêmico evolucionista. E aí foram chamados vários pesquisadores de várias partes do mundo para investigar isso aqui. Primeiro queriam saber se a pintura é da mesma época, e estudando ali a pátina, perceberam que, de fato, ambos, o dinossauro e o ser humano que está ali,
são da mesma época. E ficaram ali vários dias estudando aquilo, geólogos, paleontólogos, especialistas naquela área, enfim, até que depois de muito considerar o assunto, investigar aquilo ali tudo, uma pesquisadora propôs uma solução para o enigma. Ela disse o seguinte, aqui estão os rabiscos dela, perceba. Ela disse assim, ó, que não era um dinossauro, na verdade. O que o homem das cavernas lá, o suposto homem das cavernas pintou, foi uma cobra, e aqui no meio a tinta escorreu, formando as 4 patinhas da cobra, que não era dinossauro. Olha, de novo, o meu ceticismo, ele acende uma luz vermelha, e eu fico pensando, para começar, o desenho dela é muito feio em comparação com o Homem das Cavernas. Olha lá, muito mais bonitinho, né? Muito mais bem desenhado, 4 patas, direitinho. E por que a tinta só escorreu aqui no meio, né? Não na cauda, não no pescoço? Tudo bem. Ela disse isso, os cientistas guardaram suas ferramentas de trabalho e foram para casa felizes. Ufa, alguém explicou o negócio, o enigma. Agora eu volto aqui para o título e pergunto para vocês, o que essa pintura desvendada tem que ver com contestação de uma prova criacionista sobre as origens? Eu não entendi. Porque, primeiro, não tem nada a ver com origens, né? No máximo, teria a ver com dinossauros e seres humanos, já originados, já existentes na Terra. E segundo, que não contestou nada do que os criacionistas falam, porque essa explicação da cientista, para mim, é bem fraquinha, né? Mais uma vez, foi publicado em revistas científicas, né? E tido, então, como um argumento forte pró-evolucionismo. Para mim, fake news também. Vamos para outra. Bom, isso aqui eu não vou dedicar tempo, porque não tem tempo, né? A questão da Terra plana, que eu acho que deve ter chegado aí por Paraná também, né? Essa insanidade. Mas o que eu quero destacar aqui como algo curioso, quem quiser depois saber um pouco mais sobre essas ideias terraplanistas, no meu canal no YouTube eu tenho dezenas de vídeos que eu produzi aí nos últimos 2 anos, justamente para oferecer respostas para aqueles que têm dúvidas ou vacinar aqueles que talvez não encontraram ainda esse argumento e vão ficar um pouco confusos, talvez, com algumas coisas aí na internet, né? Então, vá lá ao canal, digite no buscador Terra plana ou terraplanismo e você vai encontrar muitos vídeos sobre esse assunto. Recentemente, a lição da Escola Sabatina, que é uma publicação oficial da Igreja Adventista, apresentou a posição oficial da Igreja sobre isso também, que naturalmente não é terraplanista, né? A Terra é uma esfera. Ellen White já sabia disso no século XIX. Os gregos já sabiam disso, na Idade Média já sabiam disso também, né? Há reis cristãos lá da antiguidade que antes da Idade Média um pouco ainda, né, que queriam mostrar o poderio deles e o poderio do cristianismo, aparecem em pinturas com o globo da Terra na mão. Dante Alighieri, na Divina Comédia, 1200, já falava de uma Terra esférica, e por aí vai. Eu não vou me dedicar muito a isso, só quero mostrar uma ironia desse assunto, que é o fato de que o criador da Flat Earth Society, ou seja, da Sociedade Terra Plana, tem isso sim, nos Estados Unidos, é um evolucionista. E me parece que isso é uma brincadeira, né? Tentando aí atrapalhar os criacionistas. No Brasil conseguiram, infelizmente, em grande medida, porque muita gente colou a palavra criacionismo com terraplanismo, e isso é um absurdo, é lamentável. A própria SCB, a Sociedade Criacionista Brasileira, emitiu uma nota de repúdio a essa ideia, dizendo que, olha, criacionistas bem informados não advogam, jamais advogaram o terraplanismo. O que eu acho curioso é que um evolucionista criou essa sociedade nos Estados Unidos. Eu acho que ele tinha más intenções, hein? Não sei se vocês concordam comigo. Mas, enfim, vamos avançar aqui. No meu blog também, criacionismo.com.br, tem bastante material sobre isso. Não dá para você ficar preocupado tanto assim, porque tem material que explica essa questão do terraplanismo. Outra fake news. Na verdade, aqui não é uma fake news. Aqui, eu acho que tem uma tremenda honestidade intelectual por parte de um cientista renomado evolucionista, que no prefácio de uma das edições do Origem das Espécies, que é talvez a obra mais famosa, né, nesse contexto de evolucionismo, foi escrita por Charles Darwin, depois de viajar 5 anos a bordo do navio Beagle pelo mundo. Ele sistematizou suas ideias, fez um esboço do livro em 1844, entendidos entenderão, que eu estou dizendo, e em 1859 ele publica o livro A Origem das Espécies. Numa das edições, como eu disse, o Richard Leakey escreveu algo bem interessante aqui. Olha só. Ele admite, então, nesse prefácio, nessa introdução do livro, que o modelo evolucionista tem
duas pedras no sapato muito incômodas. A primeira, a explosão cambriana. A segunda, a origem dos sexos. E os dois dependem de informação genética, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas ele admite aqui, não sou eu que estou dizendo isso, né, como um criacionista, eu peguei uma fonte insuspeita, Richard Leakey diz que até hoje uma das duas grandes pedras no sapato de um evolucionista são a explosão cambriana e a origem dos sexos, macho e fêmea. Por que que isso aí é um problema para o modelo evolutivo? Vamos começar pela explosão cambriana. O que que é isso? Quando você vai ao registro fóssil, você encontra lá camadas, estratos. Imagina um bolo de camadas, tá? Chocolate, baunilha, laranja, enfim, eu não manjo muito de culinária, mas sabores, né, em cada camada. Segundo o modelo evolucionista, cada camada se sobrepôs à outra ao longo de milhões e milhões de anos, ok? Então, o fóssil que está na base pode ter ali 500 milhões de anos e um que está mais perto do topo ter 1 milhão de anos, 500 mil anos. Então, uma variação bem grande aí de um estrato para o outro. Bem, a base da coluna geológica, ali na base, está o período chamado de Cambriano. Tem o pré-Cambriano também, mas é no Cambriano em que a vida complexa explode praticamente. Como estão aqui algumas representações, um amonita, aqui tem um trilobita, aqui embaixo, animais que já tinham olhos, já tinham órgãos locomotores e mais, já tinham ali milhões, talvez bilhões de células em seu organismo, com toda a complexidade que uma célula apresenta. Núcleo com informação genética, com código genético, né, um programa de computador ali, organelas essenciais, uma membrana seletiva, coisas que não aparecem do nada, mas no Cambriano aparecem do nada. Esse é o problema. Você tem um trilobita, por exemplo. Inclusive, o trilobita eu uso como logotipo do meu blog Criacionismo, porque eu acho esse um mascote perfeito, né? Primeiro porque ele aponta para o dilúvio. Supostamente não temos mais trilobitas hoje existindo no mundo, né? Eles foram sepultados debaixo de lama, porque fossilizaram, lá nos oceanos primitivos. Ele aponta para o dilúvio, portanto. E segundo, porque ele revela muita complexidade. Repito, trilobitas tinham olhos de cristais de calcita, ultra complexos. Tinham membros locomotores, tinham células, eram já complexos, como todo ser humano, como todos os seres, inclusive o ser humano, revelam complexidade. Lá na base, o que havia no pré-cambriano? Não havia pré-trilobitas, esse é o detalhe. Não são encontrados ali ancestrais válidos para ser elos de transição entre o menos complexo e o mais complexo. Então, para resumir, no Cambriano a vida explode, simplesmente. Está muito mais de acordo com o haja isso, haja aquilo, né, que aparecem pela voz de Deus, mas não pelo modelo evolutivo que pressupõe etapas sucessivas do menos para o mais complexo. Bem, mas é o que está lá. E é por isso que Richard Leakey diz o seguinte, é uma pedra no sapato. Até hoje, tudo que eu já li sobre evolucionismo, modelo evolutivo, né, eles tentam explicar esse assunto, né, sempre há uma tentativa de explicação, claro, mas não são convincentes. A vida aparece como um passe de mágica no período cambriano. E a questão do surgimento dos sexos. Por que é uma pedra no sapato? Pensa um pouco. Antes de eu responder exatamente por quê, só um detalhe interessante. Existe apenas um gene que codifica a produção de espermatozoides, que é o chamado gene Bowley. O curioso é que, quando você se depara com um gene que não pode mudar, porque se mudar, desanda tudo, os evolucionistas dizem o seguinte, olha, esse gene nunca mudou ao longo da história evolutiva. Interessante. Mas barbatanas, virar patas ou coisas assim, aí tranquilo, muda à vontade, né? São questões mais morfológicas, né? Mas quando é uma coisa essencial, que envolve informação genética que não pode mudar, mutar, não mudou. Então muda quando eu quero, não muda quando eu não quero. É mais ou menos assim, né? Outro gene que também é essencial é chamado de homeobox. É o mestre de obras que faz com que a reprodução celular, que acontece vertiginosamente quando o espermatozoide encontra o óvulo, é uma célula só, né? Com cromossomos de cada um, pai e mãe. Mas, de repente, ela começa a se dividir, né? Se multiplica nesse sentido, divide, e começa a se especializar. Algumas daquelas células passam a ser células ósseas, outras serão epiteliais, outras serão nervosas, né? Do sistema nervoso, enfim. Essa multiplicação diferenciada poderia gerar um caos, seres aberrantes, com patas nas costas, com um olho só na testa, enfim, aberrações, porque é uma multiplicação aparentemente bagunçada. Mas isso não acontece porque tem um gene chamado homeobox que controla
essa divisão, né, como eu disse, acelerada, de forma que surja com o tempo um ser bilateralmente simétrico. 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos. Aí o que dizem os evolucionistas? Esse gene homeobox não pode ter mudado ao longo da história evolutiva, mas é claro que não. Porque, primeiro, ele tinha que existir desde o princípio. Senão, no registro fóssil, encontraríamos seres aberrantes lá no começo. Né? Mas se você for analisar o registro fóssil, você encontra trilobitas já bilateralmente simétricos desde o começo. Você encontra seres, peixes, répteis, anfíbios, né, simétricos, bilateralmente simétricos desde o princípio. Então, esse gene já existia no começo. Um gene super complexo, aparece do nada também, curioso, né? E ele não mudou ao longo da história evolutiva, porque se fosse assim, em algum momento, se ele tivesse mutado e perdido sua função, ou alterado, teríamos seres aberrantes a partir de uma certa altura da história evolutiva. Mas não temos. Da base ao topo encontramos complexidade e encontramos simetria nos seres que são simétricos. Então esse gene não mudou, não pode ter mudado. E o Bowley é a mesma coisa, o gene que produz espermatozoides. Se esse gene não existisse no começo, não estaríamos aqui agora para contar a história, né? Porque não haveria reprodução sexuada. E se ele mudasse ao longo da história, também poderíamos não estar aqui agora, porque ele perderia sua função exata, específica, para a qual foi criado. Mas não é esse o ponto que eu quero tratar aqui. O ponto é macho e fêmea. Quando foi nessa história evolutiva que bactérias assexuadas se tornaram seres sexuados, ou coisa parecida? Para que esse evento acontecesse, para que a sexualidade, para que a reprodução sexuada passasse a existir, olha que milagres seriam necessários. Primeiro, um desses seres teria que sofrer uma mutação que desse origem a um órgão sexual masculino. E não é só a questão morfológica, né? A questão também hormonal, neurônios especializados na função, uma série de complexidades necessárias. Outro organismo teria que ter sofrido uma mutação que desse origem a um órgão sexual feminino, com toda a sua complexidade necessária. Mas se surgisse, por mutação e seleção natural, um macho há 500 milhões de anos, eu estou chutando aqui os números e, enfim, estou só tentando simplificar uma questão que é mais complexa do que isso. Surgisse um macho há, sei lá, 100 milhões de anos e uma fêmea há 50 milhões de anos, de que adiantariam essas mutações? Eles nunca se encontrariam para ver se seriam compatíveis. E mesmo que fosse na mesma época, essa mutação, que seria um milagre, se surgisse uma fêmea lá na China pré-histórica e um macho no Brasil pré-histórico, também não adiantaria nada, porque eles não se encontrariam. Então você percebe que os milagres vão se acumulando, né? Os passes de mágica. Teria que surgir uma fêmea por mutação genética, um macho por mutação genética, duas mutações diferenciadas. Eles teriam que estar no mesmo espaço geográfico e na mesma época para que pudessem se encontrar e ser compatíveis. Nessas horas eu pergunto, eu que sou crente? Pensa bem. Porque o que eu creio é o seguinte, criou Deus macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. Não é? Deus planejou para ser assim, para que houvesse complementaridade, para que o sistema reprodutivo de um fosse compatível com o do outro e pudesse gerar vida depois desse encontro. Isso é planejamento, isso é design inteligente. O acaso não explicaria jamais o surgimento, né, da reprodução sexuada. E quem está dizendo isso não sou eu. Repito, foi o Richard Leakey quem admitiu que a explosão cambriana e a reprodução sexuada, a origem dos sexos, são um grande problema para a evolução. Até hoje. Tem mais. Esse ser que fosse gerado de um encontro casual entre dois seres que mutaram e se tornaram macho e fêmea, vou dar aqui algumas chances, né? Os benefícios da dúvida. Ele seria, então, gerado internamente no corpo da fêmea, só que o corpo da fêmea, que já tinha sistema de defesa, iria destruir esse invasor. Essa célula que não tem parte, tem uma parte dela que pertence a um outro ser. É um invasor, né? É quase como um órgão transplantado. Por que o sistema de defesa da mãe não destrói o feto? Eu li esse artigo aqui na revista Ciência Hoje, que está aqui na minha tela, por sinal uma revista científica conceituada, que me deixou maravilhado. A pergunta do artigo é: por que a mãe não rejeita o feto? Sabe por quê? Porque isso aqui explicam os cientistas aqui nessa matéria. Assim que o óvulo se fixa à parede do útero, a primeira coisa que acontece, ele é revestido por uma barreira, por um campo de força, digamos assim, uma barreira chamada placenta. Um órgão complexo, seletivo, que devia estar disponível desde a primeira vez, concorda comigo? Porque se na primeira
tentativa de reprodução sexuada, não houvesse esse mecanismo de proteção, o primeiro bebezinho, feto, né, que surgisse seria destruído. E tem mais. Eles explicam também o seguinte: vai que um anticorpo da mãe consiga perfurar a barreira placentária e invadir aquele ambiente protegido. O que acontece ali, então? Aí acontece algo ainda mais maravilhoso. O sistema de defesa do bebê, que já está em formação, identifica a invasão, envia um anticorpo que vai não destruir, porque é o anticorpo da mãe, ele vai neutralizar. Uma conversa bioquímica mais ou menos assim: mamãe, não se preocupe, quem está aqui é o seu filhinho, e desativa o anticorpo da mãe. Gente, me digam, eu terminei a matéria e falei, amém, Deus seja louvado. Me digam se isso não é presciência, porque Deus anteviu todos os passos. É mais ou menos como plano de redenção. Deus não foi pego de surpresa. Quando Adão e Eva pecaram, ele falou, o que eu faço agora? Eles caíram, eles escolheram errado. Não, antes que Adão e Eva fossem criados, Deus já havia elaborado um plano B, o chamado plano da redenção. Então, Deus ele estabeleceu uma série de mecanismos, inclusive de reparos no DNA. O nosso DNA o tempo todo está sofrendo agressões, né, que podem gerar câncer, por exemplo. E graças a Deus não é pior, porque nós temos mecanismos de reparo do DNA. Isso, para mim, revela a presciência divina. Um Deus que estabelece um plano de contingência. E revela design inteligente, sem dúvida, porque os órgãos estavam lá esperando para serem úteis quando fossem úteis, necessários. Isso é tremendo, né? E fica bem complicado realmente explicar de acordo com um modelo que tem que ver com mutações aleatórias e seleção natural, não guiada, né? Tem mais. Vamos continuar com os milagres? Então, digamos que o macho e a fêmea existiram, surgiram, se encontram, são compatíveis, dão origem a um novo ser, que quantos milagres, né? Mas tem um ainda. Esse serzinho tem que nascer. E agora? Olha aqui na tela a diferença que há entre a pelve do homem e da mulher. Se um homem, aliás, aqui eu faço até uma pequena pausa, né? Tem muitos homens aí querendo ser mulher atualmente. Fiquem à vontade, podem até mudar a aparência, mas internamente você não consegue. Você não tem como dar à luz, por exemplo. Então, não dá, sinto muito. Continuarão sendo homens e mulheres, porque Deus criou o sexo masculino e o sexo feminino. Eu sei que há questões psicológicas envolvidas aí, e não vou entrar nesse mérito agora, né? Eu estou falando de biologia agora. Biologicamente falando, se um homem, ainda que ele pudesse de alguma forma abrigar um bebê em desenvolvimento dentro de si, vai ter que ser parto por cesariana sempre. Porque a pelve aqui, né, a bacia, como a gente chama, né, da mulher permite a passagem de um bebê. A do homem não. Tem mais. Quando a mulher está dando à luz, jorra na circulação dela hormônio chamado ocitocina. E a ocitocina, entre outras muitas coisas que ela faz, ela promove um afrouxamento dos ligamentos, o que favorece ainda mais o nascimento do bebê. Será que esse processo todo aqui foi resultado de mutações também, de ajustes ao longo do tempo? Não dá, porque o primeiro bebê que fosse gerado, com todos aqueles milagres a gente concedendo, não nasceria naturalmente e morreria. E eu acho que o Homem das Cavernas não fazia um parto por cesárea. Então, eu concordo com Richard Leakey. Pedra no sapato das grandes, né? Rapidamente aqui, uma questão sobre a informação genética, que eu acho que é importante e que está na base, talvez, da principal fake news evolucionista que diz que a vida pode aparecer. Não pode, porque informação não aparece do nada. Se eu perguntasse a vocês, essa figura aqui na tela, ela é resultado de mutações, de causas naturais ou de design inteligente? Eu acho que na hora vocês diriam, é design inteligente, alguém projetou, alguém inteligente realizou essa obra, porque ela revela aqui a existência de informação complexa, porque são 4 rostos, se fosse um só já seria complicado, mas como temos 4, ela é complexa, e não é só isso, é informação complexa específica, porque esses rostos existiram, são pessoas que de fato existiram. Então, informação nesse nível não acontece do nada, ela precisa de uma fonte informante. Assim como se eu estivesse caminhando após a pandemia na praia e encontrasse uma frase ali, e viesse um pescador dizer, essa frase apareceu na areia, você não aceitaria isso. Mesmo que o pescador dissesse, olha, foram milhões de anos, o mar batendo aí, o vento soprando, organizando as partículas de areia. E por que você não aceita? Porque intuitivamente você entende que informação demanda uma fonte informante. O software que está rodando nesse momento para que essa apresentação seja feita, alguém elaborou, alguém criou, alguém gastou fosfato para escrever linhas de comando, não é? Logaritmos. Isso não acontece do nada. Mas querem empurrar sobre nós a ideia
de que, por exemplo, uma ameba, né? Vou pegar uma ameba de propósito, um ser que dizem ser muito simples. No núcleo dela tem tanta informação quanto a contida numa enciclopédia de 30 volumes. Lembra da Barça? Os mais velhos aqui vão lembrar. A Barça, se você compactasse, encriptasse essa informação, colocasse no núcleo da ameba, ali estaria então essa informação toda. Vai me dizer que a ameba é simples? Que é um ser rudimentar? Não é. Ela também é super complexa, assim como nós que estamos aqui conversando agora. Então, você me dizer que uma frase na areia não pode surgir, mas informação nessa quantidade, 30 volumes de uma enciclopédia, poderia surgir? Complicado, hein? Vamos saltar agora para algo mais complexo. Você e eu, ser humano. Você sabia que se fôssemos transformar o nosso genoma, nosso software, aquilo que faz a gente ser o que ter a cor que temos, os olhos que temos, os cabelos e, enfim, ser quem somos, né? O nosso software, ele se fosse transformado em livros, daria uma pilha de 170 metros de altura, muito mais livros do que tem aqui atrás de mim na minha biblioteca. Agora, de onde veio essa informação? Informação aparece do nada? Você acabou de dizer que na areia não pode surgir uma frase. E o que você me diz do genoma humano que revela esse montante de informação? Complicado, né? É mais ou menos a metade do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, de livros, né? É uma biblioteca dentro de você, gigante, com muita informação. Bem, eu vou mostrar aqui para vocês uma pequena animação de um robozinho que me encanta toda vez que eu vejo. Vou mostrar aqui para vocês. Ele se chama Kinesina. Kinesina é uma máquina molecular, é um robô molecular. Ali está. Ele tem ali 2 perninhas, literalmente. Com elas ele vai caminhando sobre os microtúbulos da célula, carregando aqui, por exemplo, uma vesícula, organelas. Ele vai alocando, né, partes da célula onde tem que ser colocadas. Aí está a kinesina, bonitinha, né? Eu acho assim muito engraçadinha e para mim é uma evidência tremenda de planejamento e de design inteligente. Por quê? Sabe quantas kinesinas tem numa célula? Milhares. Sabe quantas células você tem? Trilhões. Então, quantos micro-robôs nesse momento estão aí trabalhando por você, sem você se dar conta? Gente, é um número astronômico, muito mais do que estrelas na galáxia, muito, muito mais do que várias galáxias dentro de você. E o que é bacana é de pensar que você não está gerenciando isso, está acontecendo automaticamente, assim como você não está digerindo o alimento que você ingeriu, ou não ainda, ele está sendo processado ali, quebrado, né, em partículas menores, aminoácidos, proteína, vitaminas, automaticamente. Você não está gerenciando isso. Mas a respiração, você está gerenciando? Agora talvez você se dê conta porque eu falei dela, mas estava automático até agora. Coração pulsando, bate o tempo todo até dormindo, sem que você gerencie. Um cientista calculou, eu tenho o livro dele aqui na minha biblioteca, é um físico evolucionista, por sinal, mas ele diz o seguinte, que 70% do processamento cerebral é automatizado. 30% ficam livres para você pensar, sonhar, amar, escrever, assistir essa palestra com atenção. É assim, 70% é automatizado, graças a Deus, porque se tivéssemos que processar todo esse montante de informação, e eu não incluí aqui, por exemplo, o tato, você está sentindo aí a textura da cadeira, onde você está sentado, né? Você está medindo a temperatura do ar com os sensores que há espalhados pelo corpo. Todo esse gigante, essa gigantesca quantidade de informação está sendo processada automaticamente pelo seu corpo. Se fosse consciente, você travava na hora. Ninguém conseguiria funcionar assim. Mas Deus é tão bondoso que deixou isso tudo automatizado, para a gente não se preocupar com isso. Não é bom demais? As kinesinas, para mim, são uma evidência tremenda de um design inteligente, de um Deus criador. Robôs moleculares que funcionam dentro de nós, nos dando vida, operando a vida. Eu vou resumir aqui essa parte. Você sabe que, durante muito tempo, foram propostos modelos para tentar explicar aquilo que é inexplicável, a origem casual da vida. É a tal da abiogênese, a vida a partir de não vida, né? Aliás, Louis Pasteur já provou que isso é impossível, né, com as suas experiências, ao mostrar que vida só provém de vida realmente, né? Mas, enfim, os evolucionistas não têm outra explicação, a não ser que coloquem Deus no cenário. Aí são os evolucionistas teístas, que criam outro problema sobre o qual não posso falar agora, não dá tempo. Mas o evolucionista materialista clássico, que não crê em Deus, ele tem que admitir que a vida surge, de alguma forma. Tudo isso que eu falei até agora aparece, de alguma forma. Então, o primeiro a propor isso, talvez mais cientificamente, em 1950, os primeiros foram Stanley Miller,
Stanley Miller e Urey, né? Harold Urey, no laboratório deles. Ali pesquisaram, colocaram alguns gases que eles supunham faziam parte da atmosfera primitiva da Terra, eram suposições. Bombardearam isso com raios elétricos e obtiveram alguns aminoácidos. Eu queria ter tempo para aprofundar as inconsistências desse modelo, mas não dá. O fato é que, primeiro, eles tinham que, assim que os aminoácidos se formavam, tinham que retirar dali, porque os mesmos raios que os criavam os destruíam. Então, alguém inteligente tinha que estar acompanhando o processo. Vai percebendo, né? Primeiro, alguém inteligente bolou o balão de vidro, alguém inteligente supôs que a atmosfera tinha tais e tais gases que poderiam formar aminoácidos, então foi um experimento dirigido. Alguém supôs que, imaginou, calculou que deveria haver descargas elétricas e colocou ali, e alguém retirava os aminoácidos à medida que eles eram formados. Detalhe, se formavam aminoácidos destrógenos e levógenos. Professor de biologia, depois explica na sala de aula melhor isso aí. Tá? Só que o nosso corpo é formado por só levógenos. Então, alguém tinha que selecionar os aminoácidos adequados, só que, gente, ainda não tinha nem proteína. É só aminoácido. E DNA, então, é um salto gigantesco. E depois vida, então, está muito longe. Mas bastou isso aqui para os evolucionistas dos anos 50 comemorarem como uma evidência de que a vida começou dessa forma. Nada como um tempo depois, nada como um ano depois do outro, uma pesquisa depois da outra, né? 10 anos depois, os geoquímicos, pesquisando mais a fundo o assunto, perceberam pelas rochas e outras pesquisas que a Terra primitiva não tinha nada a ver com aqueles gases que Urey e Miller tinham colocado ali no balão deles. Gente, só um detalhe, tá? Infelizmente ainda tem livros didáticos, não da CPB, naturalmente, livros didáticos que apresentam essa experiência de Urey e Miller como evidência da evolução. Acreditam nisso? Ela já foi descartada, já foi descaracterizada como algo científico de fato nos anos 60, então, por cientistas que avançaram na pesquisa e perceberam que a atmosfera terrestre não tinha nada a ver com aquela proposta por eles. Então, esse experimento foi abandonado. Fake news. Mas é uma pena que ainda seja usado por alguns desinformados como evidência da teoria da evolução, ou da evolução a partir a vida a partir da não vida. Isso é complicado. Hein? Outra evidência que apontavam, né, no tempo lá da Revolução Industrial, as mariposas de Manchester. Isso aqui evidencia, sim, a seleção natural, mas se revelou uma fake news também. Por quê? Alguém fotografou essas mariposas nas árvores para mostrar que as brancas se tornavam, então, visíveis com as... O que aconteceu? A fuligem das fábricas tornou o ambiente todo cinzento. E essa mariposa tem dois tipos, né, de mariposa de Manchester, a Binston betulária, que são as pretas e as brancas. Naturalmente, com o ambiente acinzentado, as brancas se tornam mais visíveis aos predadores, foram devoradas, e aí a população de pretas predominou. Ok, isso é aceitável, isso é seleção natural. Só que o que se descobriu depois é que as mariposas não ficam em árvores, não pousam em árvores. Elas são espetadas aqui para fazer a foto. Então já começou com uma fake news o assunto, né? E hoje a população de ambas, pretas e brancas, continua por lá e existindo juntas e tudo mais. Não é prova de evolução, é prova de seleção natural que nós admitimos sim. Só que seleção natural não explica o ganho de informação genética para que surjam novos órgãos, novos planos corporais, entendeu? Ela explica a diversidade, que nós criacionistas aceitamos tranquilamente, a biodiversidade, né? As adaptações e por aí vai. O que mais que eu tenho aqui? Tem o homem de Piltdown, que foi um crânio manipulado, forjado, né? Foi uma coisa horrível, uma vergonha. Hoje eles tentam apagar isso da história, porque um camarada ali, Charles Dawson, né? Um geólogo, arqueólogo, e o geólogo Arthur Smith encontraram então esse crânio, mas era parte de um crânio humano com partes de crânio de macaco. Eles juntaram tudo ali e aí fizeram fotos pelo mundo todo, né, aclamado como uma evidência de elo perdido. Infelizmente, gerações foram ensinadas com essas histórias e acreditaram nisso tudo. Até que anos depois, um dentista fez uma análise do flúor, com flúor, e percebeu que era uma fraude realmente, quando os dois já tinham morrido, porque eles não permitiam que ninguém analisasse a descoberta deles. Os embriões de Haeckel, gerações de médicos, de biólogos estudaram esse assunto aqui nos manuais de Haeckel, até que se percebeu que eram desenhos manipulados para fazer parecer que os embriões dos animais e do ser humano, no princípio, seriam muito parecidos, o que seria uma ideia de que lá no começo da embriologia, da formação do embrião, haveria uma recapitulação da história evolutiva. Isso se mostrou uma tremenda fake news. Infelizmente,
vários livros foram publicados. Ainda hoje, eu acho que dá para encontrar alguns que trazem essa evidência que é uma fake news, como se fosse um argumento pró-evolução. Enfim, tanta coisa, né? Mas eu quero terminar com essa aqui, ó. É uma publicação recente, 2018, uma revista científica renomada, a Progress in Biophysics and Molecular Biology, uma das maiores revistas de biologia molecular. Por sinal, eu estou fazendo agora uma pós-graduação para passar o tempo em biologia molecular. Está sendo bem divertido. É sempre bom estudar mais, né, e conhecer mais e, enfim, e usar isso, né? E nessa publicação aqui de biologia molecular e biofísica, autores renomados assinaram um artigo que para mim é muito interessante e que recebeu pouca divulgação. Isso devia ser capa da revista super interessante, uma revista como a Galileu, por exemplo, mas eles deixam quieto, colocam debaixo do tapete ou no máximo dedicam uma notinha sobre isso. Por quê? Leia comigo essa admissão, acho que está meio cortado aí, essa admissão que os autores fazem nesse artigo. E anote, por favor, está aqui, ó, a revista, anote o título, o artigo é Causa da Explosão Cambriana, aquele assunto lá de novo, viu? Agosto de 2018. Eu vou usar esse texto como meu TCC nessa pós-graduação, inclusive. Não tente pegar de mim primeiro. Eles admitem o seguinte aqui nesse artigo, tá? Que foi publicado nessa revista. Todos os experimentos de laboratório que tentaram simular a origem da vida até agora levaram a fracassos deprimentes. Parece, então, razoável irmos para o maior local disponível com relação a tempo e espaço, ou seja, o espaço sideral. Você prestou atenção, ouviu bem o que eles estão dizendo aqui, cientistas atuais, cientistas renomados no meio ali da biofísica, da biologia molecular, dizendo o seguinte, olha, todos os experimentos e cenários propostos para tentar explicar a origem da vida deram em fracassos horríveis. Então, o que estão fazendo? Estão trazendo de volta, ressuscitando uma teoria chamada de panspermia cósmica. Como funciona? Eu vou resumir aqui para vocês. Na verdade, para mim, é uma tentativa de jogar a batata quente para fora, né? Você não consegue resolver o problema aqui, joga para o espaço. Literalmente, nesse caso. Segundo essa hipótese, né, a vida teria surgido em algum local do universo, no espaço sideral. Não, os problemas continuam todos iguais, viu? Informação genética, complexidade, enfim, tudo isso, né? Essa bactéria surge em algum lugar, ela vem navegando pelo espaço, sobrevive ao vácuo, sobrevive às radiações cósmicas do espaço, encontra um planeta convidativo que tem atmosfera, água líquida, e ela então, a bordo de um meteorito, começa a descer nesse planeta. O que acontece com meteoritos, com rochas do espaço que entram por aqui? Elas queimam, chegam a milhares de graus Celsius. Essa bactéria que sobreviveu ao frio do espaço, ao vácuo, à radiação cósmica, sobrevive também à entrada na Terra, na atmosfera, queima. E quando chega no chão, ela impacta, né? Explode, vira uma cratera, muitas vezes vaporiza aquilo e vitrifica o chão, o solo. Essa bactéria sobreviveu a tudo isso. Que bactéria é essa? Estão vendo aí? É uma bactéria de Krypton. Só pode ser, né? Nós somos, então, descendentes de Krypton, né? Porque evoluímos desse serzinho que veio do espaço. Então, para mim, o ressurgimento da panspermia cósmica é uma admissão de fracasso da hipótese da evolução da vida aqui na Terra. E eu termino com quem eu comecei, Carl Sagan. Ele diz assim: parece-me ser necessário um delicado equilíbrio entre duas tendências, a que nos impulsiona a examinar com atenção, de maneira incansavelmente cética, todas as hipóteses que nos são submetidas e a que nos convida a guardar uma grande abertura a novas ideias. É um bom conselho, vejam só. Se você é apenas cético, nenhuma ideia nova chegará a você e não aprenderá jamais o que quer que seja de novo. Você se tornará uma pessoa detestável, convencida de que a estupidez reina no mundo. Em contrapartida, se está aberto para credulidade e não tem nem um pouco de ceticismo, então não é nem mais capaz de distinguir entre as ideias úteis e as que não possuem nenhum interesse. Resumindo, então, a proposta dele, que deveria ser a nossa atitude, um pouco de ceticismo para rejeitar as falácias, as fake news, os mitos e as inverdades. E um pouco de credulidade, de fé mesmo, para manter a mente aberta para novas ideias e argumentos diferentes. Eu diria, encerrando então, que nós devíamos fazer isso aí, exatamente isso aí. Ser céticos na medida certa e crédulos, crentes, também na medida certa. E assim seremos mais felizes e com certeza analisaremos a realidade que nos rodeia com óculos conceituais muito mais adequados
do que se nós eliminássemos o ceticismo ou eliminássemos a fé. Aceitemos o convite e a proposta de Carl Sagan. Espero que essa rápida exposição aqui, eu disparo mesmo em alguns momentos, né, tenha ajudado vocês a colecionar alguns argumentos e irem atrás de outros, né, pesquisarem, continuar avançando nesse conhecimento aí, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, pastor Michelson. Foi excelente. Eu sei que o tempo é curto para dizer tudo aquilo que é possível ser dito, né? A coleção de informações que, como criacionistas, nós conseguimos coletar, né? Ao contrário do que as pessoas dizem, há evidências, sim, que comprovam a teoria criacionista, que comprovam a nossa fé, por que não usar esse termo? Mas o tempo é esse. Só que tem algumas pessoas que querem fazer algumas perguntas, e para este momento nós convidamos dois moderadores. A professora Juliana Schutz, é bióloga, pesquisadora, tá? Autora, e o pastor Alan Jones, que é capelão do Colégio Adventista Boqueirão do Colégio Adventista Boqueirão. A Ju, que é professora do Colégio Adventista Boqueirão e Colégio Adventista Portão. Quase que eu troco as coisas. Então, pastor Alan Jones, começando por você, e depois a professora Juliana. Pastor Alan Johnny, você tem ali algumas questões para colocar para o pastor Michelson Borges, que deve estar afiado para receber os questionamentos? Olá, Fabiana. Olá, pastor Michelson. Eu consegui anotar aqui quase 20 perguntas. Na verdade, acho que passaram de 20 perguntas, né? Estão com algumas aqui ainda. Sim, eu vou reduzir porque não há tempo para todas elas. Tem uma aqui que é bastante interessante, é uma pergunta ligada à Sociedade Criacionista Brasileira. A pessoa não identificou-se, né, mas a pergunta dele é a seguinte: a Sociedade Criacionista Brasileira possui alguma ênfase no seu site ou nas suas publicações específico para alunos de ensino fundamental e ensino médio? Olha, a gente tem expandido, né, as atividades da SCB em anos recentes, que são os núcleos regionais da SCB. Tem um em Maringá, tem um em Curitiba, aí em Curitiba, que é o núcleo curitibano da SCB. Tem em Santa Catarina, tem Nordeste, Norte, aqui no estado do Sudeste, né? Estamos expandindo. Graças a Deus, são os braços da SCB regionais. E esses núcleos promovem cursos, né, de atualização, introdutórios ao criacionismo, enfim. Tem atividades bem interessantes. Então, eu diria assim que no site você encontra essas informações, sim, scb.org.br. Nós estamos reformulando todo esse material de 50 anos para apresentar isso de uma forma mais moderna, né? Porque é um legado tremendo do Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira, um engenheiro ex-ateu, que foi o fundador da SCB junto com a sua família, e a gente quer apresentar esse legado para as pessoas. Tem muitos artigos interessantes ali. Tem a revista Criacionista, né, que foi fundada em 72, no ano de 72, um mês antes de eu nascer. Ela foi inaugurada e tem muito material interessante ali, artigos muito bons. Ela está sendo toda digitalizada e em breve esse conteúdo também estará à disposição. Tem, então, conteúdo ali de sobra para quem quiser se preparar para enfrentar a vida acadêmica. Eu quero indicar também aqui alguns livros da CPB, né? O meu xodó é esse aqui, ó, é a História da Vida, porque nesse livro eu agrupei aqui os principais argumentos que me tornaram um criacionista e fizeram abandonar o modelo da evolução. E é um livro, diria, palatável, porque foi escrito por um jornalista, não por um cientista. Então eu procurei traduzir todos esses conceitos em uma linguagem acessível. Você falou que tem 20 perguntas, eu com certeza não vou responder mais do que 3. Mas, enfim, para os interessados, além do site da scb.org.br, tem o meu também, que eu já mantenho ali há 15 anos, que é o criacionismo.com.br. Tem muito material ali. Ao longo desses 15 anos, publiquei muitos artigos, entrevistas. Você vai lá no buscador do blog e digita a palavra que você precisa, o assunto que você precisa, com certeza alguma coisa vai aparecer. E tem o meu canal também no YouTube, que está transmitido nesse momento também junto com vocês aí, esta live, em que eu tenho ali também muito material nessa área de criacionismo, inclusive, que pode ser acessado. Então, talvez algumas respostas possam ser encontradas ali, nesses sites e no canal. Pastor Michelson, um aluno aqui do CAB, Juan Calani, ele fez uma pergunta assim, a pergunta dele é assim: além da teoria da casualidade, quais seriam os outros principais argumentos criacionistas? Bem, a casualidade, quem defende são os evolucionistas
naturalistas, né? Aqueles que não colocam Deus na equação. Portanto, não há uma intencionalidade, não há um design inteligente, é ao acaso, né? Foi algo casual, algo por acaso. A origem do universo e a origem da vida para esses é casual. Estamos aqui, simplesmente. Agora, para o criacionista, tanto o universo quanto a vida foram naturalmente que projetados. Eu apresentei aqui na palestra um que eu creio ser um grande argumento pró-criacionismo, que é a questão da própria origem da informação genética, né? Porque se nós temos informação, é obrigatório que haja uma fonte de informação, uma fonte informante. E com respeito ao universo, eu gosto do argumento cosmológico, que, por sinal, convenceu grandes pensadores ateus, como, por exemplo, Anthony Flew. Tem o livro dele aqui agora, mas eu não sabia que eu ia falar dele, então não tirei da estante para mostrar. Mas é um livro muito bom, Um Ateu Garante Deus Existe. E um dos argumentos que o convenceram a abandonar o ateísmo, ele que era um dos maiores filósofos ateus do século XX, foi justamente o argumento cosmológico. Ravi Zacarias, que faleceu recentemente, um grande filósofo cristão, ex-ateu também, tratava desse tema aí. O argumento cosmológico é mais ou menos assim: tudo que tem um começo tem que ter uma causa. O universo teve um começo? Porque se teve uma causa. E hoje praticamente nenhum cosmólogo, astrônomo, discute mais a questão da origem do universo. Einstein pensou por um tempo que o universo pudesse ser eterno, mas com base nos seus próprios cálculos, ele teve que rever esse conceito e admitir que o universo teve um começo, sim. E se teve um começo, aí ele cai nesse silogismo filosófico, né, que é de que tudo que tem um começo tem que ter uma causa. Que causa é essa? Geralmente eles evitam tratar disso porque vão chegar fatalmente, inevitavelmente, à questão de que é uma causa todo-poderosa, uma causa inteligente, porque projetou um universo que funciona tão bem, com leis e constantes, finamente ajustadas. Esse universo pressupõe, sim, um design inteligente. E aí nós temos um argumento forte para a ideia de que tem que ter havido uma causa inicial inteligente. E o argumento teleológico, que vem de telos, tem que ver com design também, com projeto, né? É aquele que diz assim: tudo que tem um projeto tem que ter um projetista. A vida tem um projeto? Se a vida tem projeto, ela tem que ter tido um projetista. E ao estudar a natureza, a vida, eu mostrei algumas coisas para vocês aqui, ao estudar a complexidade de uma célula, para começar, a gente percebe sim que há uma intencionalidade, que há um projeto ali, muito claro. E se há um projeto, isso demanda um projetista, não é? Então, vai por aí, né? Tem outros mais argumentos interessantes, né? Eu poderia, por exemplo, tratar aqui da questão da Bíblia, né? Mas não dá tempo aqui. Mas o criacionista bíblico, claro, se pauta pela Bíblia. Mas será que a Bíblia é confiável? Nós temos argumentos da arqueologia, argumentos proféticos, que mostram que é uma fonte totalmente confiável. É um documento antigo mais respaldado por evidências arqueológicas. Os personagens existiram, né? E se é assim uma fonte tão segura, ela o que diz sobre a origem? Ela diz o seguinte: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Simples assim. Então, com base em argumentos que me vêm da filosofia, da biologia, da paleontologia e da própria Bíblia, eu admito que, para mim, o modelo criacionista é muito mais coerente e muito mais forte do que o modelo das origens que tem que ver com o evolucionismo. Há várias perguntas aqui, eu estou tentando juntar várias aqui para a gente responder a várias pessoas, perguntando sobre questões de datação, questões de carbono e outros elementos de datação. E uma delas, de forma bem específica, diz assim: existe, porventura, alguma forma de juntar a previsão de 13,8 bilhões de anos como sendo a idade do universo com evidências criacionistas? Existe, só que temos que separar aqui a questão do carbono 14 com a origem do universo, né? Carbono 14 só determina, com muita margem de erro e com vários problemas que talvez não vai dar tempo de tratar, né? Então aqui tem um capítulo só sobre isso, tá? No História da Vida eu tenho um capítulo só sobre datação, métodos de datação. Porque assim, ó, o carbono 14, ele no máximo vai a 60 mil anos, tá? A partir de 60 mil anos não é para se encontrar mais nenhum resquício, nenhum átomo de carbono 14 numa amostra. O que mede as rochas, então, que supostamente tem muito mais do que isso de tempo, de milhões de anos ou até bilhões de anos? Aí são outros métodos, como, por exemplo, urânio, chumbo, potássio e outros, né? Que aí também é uma escolha aleatória, enfim, a coisa bem mais complexa, a gente vai entrar na física aqui e não vem ao caso agora. Mas, para datar rochas, não é o carbono 14. O carbono 14 é só para material orgânico, madeira, ossos, ok? Material orgânico. Curiosamente, só para deixar vocês aí com uma pulga atrás da orelha, estão encontrando carbono 14 em fósseis de dinossauros. Isso é impossível, ou seria impossível.
porque dinossauros têm supostos o quê? Milhões de anos. E o carbono 14 vai a quanto? 60 mil anos no máximo. Se há carbono 14 em fósseis de dinossauros e essa descoberta é consistente e tem havido várias descobertas desse tipo aí, só que não são divulgadas, infelizmente, tanto assim, isso pode indicar que os dinossauros não são tão antigos quanto se pensa, quanto se ensina por aí. Eles podem ter também milhares de anos. Só para ficar uma pulguinha aí para vocês, tá? Vão ao meu blog, pesquisem lá, por exemplo, tecidos moles. Encontraram já tecidos moles em fósseis que deveriam estar totalmente petrificados, como é esse caso aqui. Encontraram material mole, colágeno, pele, vasos sanguíneos. Isso é tremendo, é algo totalmente fora do modelo evolucionista. E pesquise também carbono 14 em fósseis ou ossos de dinossauros. Lá no meu blog você vai encontrar coisa interessante. Quanto ao universo, 13, 14 bilhões de anos, tudo bem. Não é nenhum problema que o universo tenha essa idade, mais ou menos do que isso, porque a Bíblia não fala da origem do universo. A Bíblia trata, e nós criacionistas nos pautamos pela Bíblia, né, da origem da vida aqui na Terra. Toda a argumentação bíblica tem que ver com a origem da vida na Terra. A semana da criação em Gênesis não fala do universo. Quando diz haja luz, a própria Bíblia diz que essa luz é chamada dia e as trevas noite. Portanto, ali não está falando de criar os fótons no universo. Seria um absurdo falar isso. Sabe por quê? Primeiro, antes de haver seres humanos, já havia anjos, ok? Os salmos dizem que os anjos cantavam quando Deus criava a terra. Então já existiam. Anjos viviam no escuro? Não, né? Havia luz. Então os fótons já existiam. E cremos que o universo já existia. Ele é muito mais antigo do que a Terra. A vida na Terra tem cerca de 6, 7 mil anos, como nós cremos. Mas o universo certamente é muito mais antigo do que isso. Aliás, em Jó também nós vemos ali, no livro de Jó, escrito por Moisés também, uma indicação de que havia outros seres humanos em outros mundos que se reúnem ali numa espécie de comissão com Deus. Não eram anjos, portanto, porque anjos estão sempre perto de Deus. Esses filhos de Deus vêm de longe, se reúnem ali e tratam de algum assunto de comissão naquele momento, né? Então, biblicamente falando, e com base então nos escritos de Ellen White, mais ainda, nós temos sim margem para pensar duas coisas. Existem outros mundos criados, não caídos, e o universo sim é mais antigo do que a Terra e a vida na Terra, com certeza. Obrigada, pastor. Muito obrigada, pastor Alan. Eu não falei anteriormente, mas quero dizer que o pastor Alan, pastor Michel, é uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa assim que eu gosto demais de ouvir, sabe? Que sempre está antenado, conversando e tudo mais. E agora, a professora Juliana, professora de biologia, vai também trazer algumas perguntas dos alunos. A professora Juliana, para quem conhece, quero, né, dizer, é uma pessoa maravilhosa, uma bióloga raiz. Sabe, a pessoa pesquisadora, olha, é um encanto de pessoa. Qualquer coisa você pergunta para ela, você vem com uma pergunta difícil, assim, e ela faz assim com a mãozinha e começa a explicar para a gente. Para tudo ela tem uma resposta em biologia. É um prazer enorme, Ju, ouvir você também, tá bom, Ju? Então, Ju, por favor, compartilhe aí conosco algumas perguntas aí, que como a gente pode ver, o pastor Michel está afiado. Eu fico até Obrigada, mais aliviado, Fábio. Porque se eu não souber responder alguma, eu passo para a professora Juliana. Né? Opa! Boa noite a todos, né, que estão nos acompanhando. E, Michelson, tem algumas perguntas aqui que envolvem também uma questão de senso crítico na análise aí, da falta, na verdade, de senso crítico aí na análise das fake news, né? Então, como isso que se comporta? E outra, já engatando aí, qual é a dica, né, para a gente descobrir de algum jeito, numa formulação de texto, né, de algum veículo de imprensa, enfim, do artigo científico, que possa dar veracidade, né, ou dar alguma informação importante aí, né, que ela seja real, né, velho? Boa pergunta. Aliás, todas as perguntas que estão chegando aí são muito boas, ótimas. Eu só lamento não poder realmente responder a todas, né? Mas muito obrigado por enviar as perguntas e estar acompanhando até agora também essa nossa live. A pergunta é ótima porque ela vale para todas as áreas do conhecimento, não só para a questão de criacionismo, evolucionismo, biologia, paleontologia, geologia, né? Eu, como jornalista, como leitor, na verdade, né? Quando vou, por exemplo, estudar algum tema de política, de ideologia, de filosofia, eu gosto de comparar jornais diferentes, com linhas editoriais diferentes, né? Filosofia editoriais diferentes. Não me pautar só por um. Essas comparações são muito úteis. E você já percebe ali que sempre há uma tendenciosidade.
Eu sei que podem dizer para vocês que jornalista é aquele que tem que ser objetivo e tal. Eu ouvia isso sempre até fazer a minha faculdade de jornalismo e perceber que não existe objetividade. Até porque nós não somos robôs, nós somos seres humanos e todo ser humano tem suas pressuposições, sua bagagem ideológica, sua formação política. Não é um robô neutro, né? Nem cientistas são também. E essa cosmovisão que a gente desenvolve ao longo da vida, ela vai filtrar aquilo que a gente recebe, né? As informações que a gente recebe. As informações que vêm por meio dos vários meios aí, elas não chegam aqui de forma acrítica, né? Ela sempre vai ser filtrada por algum tipo de visão de mundo. Isso é uma cosmovisão. Então, em primeiro lugar, é perceber até que ponto sua cosmovisão está interferindo na sua análise. Seria bom você buscar, já que a objetividade é impossível, pelo menos a honestidade. Honestidade intelectual. Isso todo repórter e jornalista deveria ter. Se ele não pode ser objetivo, seja honesto. Narre os fatos como são, mas isso, infelizmente, não é bem assim. É bonitinho na faculdade, mas na realidade não funciona tão bem. Mas para vocês que estão aí no ensino médio e outros que estão aqui profissionais já, enfim, seja sempre um cético, no bom sentido, como eu falei aqui na exposição que fiz, né? Por exemplo, aquela reportagem da Folha de São Paulo, que afirma uma coisa no título e depois no primeiro, segundo parágrafo já diz outra coisa. Você já fica desconfiado, né? O título afirma uma verdade. Aí você chega no segundo parágrafo e diz que parece ser assim, e no terceiro revela que não é bem assim. Então, leia com essa visão crítica. Não é porque é um grande jornal, uma grande emissora que ela vai sempre estar falando a verdade, né? E claro, quando se trata de mídias sociais, pior ainda, né? Aí você tem informações desencontradas, sem uma origem segura. Então, procure sempre ir às fontes, saber de onde veio essa informação, antes de propagar alguma informação, de dar repercussão a ela, de compartilhá-la. Pergunte-se, será que isso é verdade? Eu vou pesquisar um pouquinho. Hoje está tão fácil, né? No meu tempo, para a gente saber alguma coisa, tinha que ir na enciclopédia, folhear um monte de livros, né? E ligar para as pessoas e ir atrás. E hoje você tem o Google aí, que é uma ferramenta básica, inicial, para uma pesquisa, mas que ajuda muito, né? Eu já me livrei de muitas coisas só indo ao Google, com as palavras-chave corretas, e ali deu para saber muita coisa que poderia ser divulgada falsamente. Então, senso crítico, né? E desconfiança, no bom sentido, sempre valem a pena. Uma indicação de leitura também. Eu tenho um livro chamado Nos Bastidores da Mídia. Nesse livro, eu faço uma análise como jornalista cristão da influência dos meios de comunicação na mente. Até que ponto isso tudo influencia a nossa forma de pensar, nossa espiritualidade, que é o mais importante, né? Fica aqui a minha indicação de leitura também para vocês. Nos Bastidores da Mídia, há 3 anos eu fiz uma atualização geral nesse livro. Eu acho que está bem legalzinho aí para você ler e adquirir também um pouco mais de senso crítico. Uma pergunta aqui bem pertinente, né? Qual a sua ideia aí, né, para falar para nós aqui que estamos acompanhando, né, professores, alunos, enfim, a comunidade, e que a gente pode fazer para levar adiante aí a mensagem de um criacionismo bíblico científico, né? Porque existem pesquisadores, estudiosos, cientistas criacionistas, né? E não é tão falado tudo isso, né? O que a gente pode fazer para saber um pouquinho mais sobre isso, né? Essa pergunta me faz lembrar de outro livro que eu escrevi, que é o livro Por que Creio, também, todas eles são da CPB, Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. O livro Por que Creio nasceu de um questionamento como esse. Em 2002, a revista Galileu publicou uma matéria muito infeliz, dizendo que os criacionistas seriam especialistas autoproclamados, como se não houvesse doutores, não houvesse mestres, pesquisadores no criacionismo. Eu fiquei muito chateado, na época mandei um e-mail para a redação da Galileu, e eu já estava preparado para ficar no silêncio, porque nunca me respondiam, a revista Veja, Galileu, super interessante. Dessa vez foi diferente, eu recebi uma resposta. E a resposta era um convite para eu participar de um chat. Veja, 2002, né? Isso aí estava começando ainda, esse negócio de chat nem era tão conhecido na época, né? Lá na redação, em São Paulo, na redação da Globo. Eu aceitei o desafio, e quando estava indo para lá, aqui em Tatuí, São Paulo, dá 150 quilômetros, no meio do caminho, o telefone tocou e eles me disseram o seguinte: olha, volte porque houve um problema aqui em nossos servidores. Vamos ter que cancelar o chat. Achei meio estranho e perguntei: vocês vão remarcar? Sim, aguarde. Eu aguardei por muito tempo, sentado, deitado. Mandei outros e-mails, mandei um livro para eles, dizendo: eu sou aquele que ia participar do chat. Sabe o que é mais triste? A minha foto ficou lá no site da Galileu,
por 2, 3 semanas sem nenhuma explicação de por que o chat não tinha acontecido, o debate não tinha acontecido, como se eu tivesse amarelado, entendeu? E não dado explicações. Ó, foi deles o problema. Aí, muito chateado, eu pensei, eu vou me vingar, entre aspas, né, escrevendo um livro. Aí, eu juntei um grupo de 12 pesquisadores criacionistas com doutorado, 2 arqueólogos, um matemático, um ou dois físicos, um bioquímico, enfim, 12 apóstolos, 12 cientistas. Foi assim que eu formei, então, essa coleção de entrevistas, e todos eles disseram por que criam em Deus, no criacionismo, de que forma a área de pesquisa deles favorecia a visão criacionista. Portanto, o livro Por que Creio é mais um testemunho, né, de cientistas criacionistas. Eu diria, então, para essa geração agora o seguinte: estudem, façam cursos como geologia, biologia, paleontologia, física, né, mas tenham foco. Façam esses cursos para defender depois, de forma adequada, com argumentos consistentes, o criacionismo. Nós precisamos, aí, como sociedade criacionista, de mais pessoas jovens, né? Os pioneiros, os dinossauros dessa causa já estão aposentando, já estão ficando velhinhos, né? E nós precisamos de sangue novo, de pessoas com o mesmo espírito, né? De propagar a verdade, de buscar essa formação com uma visão crítica, para depois também serem aqueles que vão levantar essa tocha do criacionismo. Então, estudem, se preparem, vão em busca de conhecimento, porque vocês vão crescer muito com isso, obviamente, mas também poderão ser defensores dessa causa com muito mais propriedade. Mas não se esqueçam nunca do seguinte: a Bíblia tem que ser o livro de cabeceira, tem que estar acima de todos os livros. Quando eu fazia a minha faculdade, eu fiz na Federal de Santa Catarina, eu não vou dizer que foi fácil, para um recém-convertido, para um criacionista de primeira viagem, né? Me deparei com vários argumentos contrários, com ideologias contrárias, filosofias que competem com a cosmovisão cristã, judaico-cristã, marxismo, evolucionismo, ateísmo e por aí vai. E não foi fácil, eu tive que andar a segunda milha. O que era andar a segunda milha? Ler mais do que os meus colegas. Enquanto eles liam lá as apostilas do curso, os livros do curso, eu estava lendo esses livros também e lendo os livros que me ajudariam a ter uma visão de mundo cristã bem solidificada. Livros apologéticos e mais, mantendo minha comunhão com Deus. Lendo sempre a Bíblia, estudando a Bíblia, frequentando a igreja, enfim, para que eu pudesse ter uma fé fortalecida e aproveitar esses conhecimentos para depois usá-los também nessa causa, né? Então, eu recomendo que vocês estudem, mas se preparem bem antes. Lá no meu blog, no outraleitura.com.br, do lado direito tem um bannerzinho assim, ó, você precisa ler. Eu fiz uma coleção de uns 30 livros, não precisa ler todos também, mas eu sugiro que veja alguns deles ali, adquira, leia, uns 30 livros que eu creio você devia ler antes de ir para a universidade. Se chegar lá e a sua fé vacilar, eu lamento, a culpa foi sua. Porque porque ideias e filósofos profundos para defender a fé cristã existem muitos. Então, se você ler antes isso, você pelo menos vai com essa blindagem e vai, mesmo que quando se deparar com argumentos contrários, você vai entender assim, poxa, mas eu já li sobre isso. Eu sei que existe resposta para isso. Quem vai para a universidade totalmente desprevenido, nunca tendo lido nada de apologética, de criacionismo, chega lá e acha que encontrou a verdade. Vem lá um PhD em bioquímica, apresenta um argumento, ele pensa, puxa, eu nunca tinha visto isso, eu acho que está certo, porque ele é um PhD. É uma pena, porque você poderia ter tido contato com esses assuntos sob outra ótica no momento prévio à universidade. É um desafio? É, mas é para os fortes, né? Então você vai ter que fazer aí, estudar para o Enem, para o vestibular, e também ler, de vez em quando, um bom livro aí sobre apologética cristã e sobre criacionismo. Não é fácil? Não, mas compensa, vale muito a pena, tá bom? Agora a gente já está na última perguntinha, né? Sucinta, e eu acredito também que vai corroborar com o que você falou até agora. A pergunta é o seguinte: se o estudo hoje em dia científico, né, independente aí por suposições, às vezes é tratado como fato, né, com veracidade. Essas coisas estão se confundindo? Aqui valeria a pena mais uma aula, né, sobre, a professora Juliana certamente vai entender o que estou falando aqui, que é o conceito de ciência mesmo, né? O que é método científico, como é que se faz uma pesquisa científica e o que é ciência. Muitas pessoas, quando ouvem assim, lá no Fantástico, por exemplo, né, ou na Discovery Channel, sei lá,
A ciência prova que tal coisa. A ciência não diz nada. A ciência não tem boca, né? Quem diz uma coisa é um cientista que fez uma pesquisa. E às vezes a pesquisa é enviesada. Vocês viram agora recentemente que a OMS teve que voltar atrás na questão da cloroquina, né? Na hidroxicloroquina. Tinha uma posição no começo, mais pesquisas foram feitas e acabou mudando de posição. Pois é, mas no começo podem até ter dito: a ciência confirma que tal coisa é assim. Agora a ciência diz tal coisa. Por quê? Não é ciência isso. Isso aí são posicionamentos de cientistas com base em pesquisas que são muitas vezes limitadas, feitas num universo pequeno ainda, porque é um assunto muito recente, estamos lidando com isso, aprendendo com esse coronavírus ainda, né? Então, as pesquisas têm limitações. Agora, o que é ciência? Ciência, segundo um amigo meu, físico, Eduardo Litz, é uma caixa de ferramentas, da qual podemos tirar várias ferramentas para estudar o mundo que nos rodeia. Ciência não é uma invenção humana. Esse é o ponto. Os pioneiros da ciência, como Galileu, Isaac Newton, Copérnico, eles não descobriram a ciência, não inventaram a ciência. Desculpa, eles não inventaram a ciência, eles descobriram a ciência. Uma forma de entender o mundo maravilhosa, que basicamente é matemática. Como dizia Galileu, Deus escreveu o mundo com caracteres matemáticos, né? A matemática nos permite fazer modelos, prever fenômenos e depois os confirmar ali em loco. Quando a gente inverte isso e parte da observação para depois formular hipóteses, aquela coisa toda, a gente pode correr riscos, né? E cair em alguns erros, né? Porque você já parte de uma ideia, a sua observação pode ser enviesada ou limitada, entendeu? Mas quando utilizamos a matemática, que é uma entidade, se você pensar bem, é uma entidade praticamente sobrenatural, né? Ela existe. A matemática existe. Não foi inventada. Quando a usamos corretamente, nós conseguimos fazer modelos bem interessantes, né? Produzir modelos interessantes e descobrir coisas bem precisas e que, olha que interessante, né? Corroboram a própria existência de Deus. Não vou falar sobre isso, porque eu nem entendo bem o assunto, ainda não consegui digerir muito bem, mas se você conseguir, pesquise sobre o teorema de Kurt Gödel. Segundo o meu amigo físico lá, ele praticamente prova que existe Deus. Teorema de Gödel. G-O, tremado, D-E-L. Não sei se tem dois Ds, mas é Gödel, ok? É isso. Quando a gente entende o que é ciência, a gente percebe que essa ciência está de acordo com a Bíblia. Olha que interessante. Ellen White, no livro Educação, diz que, quando corretamente compreendidas, tanto a ciência quanto a revelação estão em harmonia. Agora, quando você faz uma má exegese da Bíblia, quando você compreende mal a Bíblia, você não consegue harmonizá-la com a ciência. Alguns tiram dali terra plana, tiram dali até evolução. Por quê? Má exegese, má hermenêutica. E quando você entende mal a ciência, você tira dali evolucionismo, por exemplo, e outras ideias também absurdas, filosoficamente absurdas. Por quê? Porque não é ciência isso. Isso são ideias, são hipóteses. A macroevolução é mais filosofia do que ciência, necessariamente. Agora, quando você entende o que é ciência, entende o que é a revelação de Deus, elas casam, porque o autor é o mesmo. Vale a pena estudar esse assunto, viu, do que é ciência, para a gente defender realmente o que é a verdadeira ciência. Aquela que Paulo enaltece na Bíblia mesmo. Ele fala para Timóteo assim, cuidado com a falsamente chamada ciência. Naturalmente existe, então, a verdadeira ciência. E essa devemos usar tranquilamente.